Fala galera, e aí doutor de hoje é com o doutor Diogo Dalcin, oftalmologista, cirurgião. Doutor, muito obrigado por nos receber, muito bacana te ter aqui com a gente, já faz um tempo que a gente estava Sim, tentando esse é bate-papo. verdade. E aí te apresento para a galera aí, para o pessoal te conhecer e vamos bater Isso papo aí, aí. falar de medicina. Então, primeiramente, é um prazer, né, poder participar desse projeto bacana, assim, que, antes de tudo, consegue trazer para a população em geral conhecimento, né, em saúde, que eu acho que a gente propaga conhecimento em saúde que acaba ajudando muitas pessoas, assim, com conversas, às vezes, do cotidiano, que a gente consegue ajudar muita gente, assim, com informação. Eu acho legal, assim. Eu sou oftalmologista aqui em Chapecó, atuo aqui desde 2017. E tenho uma formação mais voltada para cirurgia de catarata, cirurgia refrativa, mas faço atendimento também de adultos, crianças e a oftalmologia geral também é bastante o meu foco. Então a gente acaba aceitando, né, atendendo de tudo, né, desde o nascimento até a Sim. terceira idade. Então é um público Inclusive, bastante. a gente estava conversando agora no off sobre as crianças, né? E aí Exato. muito se fala da epidemia de miopia. Tu tem percebido assim o aumento do volume de diagnóstico nas crianças aqui em Chapecó? Sim, com certeza. A gente percebe no dia a dia, né, o aumento, se a gente começar a parar para pensar, né, o número de crianças que a gente vê na entrada das escolas de óculos. Criança, antigamente, na turma tinha um, dois de óculos, hoje em dia, às vezes, já chega quase a metade das crianças, né, em alguns cenários. E também a sociedade de oftalmologia tem estudado bastante isso, tem pesquisado bastante. Os estudos mais se concentram, às vezes, na Ásia, né, que fazem mais essas pesquisas, mas isso a gente consegue estender para a população em geral, que está cada vez mais frequente o diagnóstico de miopia, né, em crianças pequenas, principalmente. E isso, em poucos anos, vai se tornar mais do que metade da população, às vezes, das crianças. Claro, voltando a falar mais do cenário de estudos asiáticos, mas que a gente começa a extrapolar para o mundo todo, que às vezes acontece um pouco antes lá e começa a chegar aqui, né, no nosso Doutor, país. tu acha que Então, tem a ver com as telas também? Porque hoje a gente não pode esconder que normalmente a criança, 3, 4 anos, 5 anos, ela já tá com a tela. Então, com ou tá na certeza. televisão, ou Uhum. tá no iPad, ou tá no celular. Qual é a influência assim da tela para esse tipo de situação? Isso tem muita influência, na verdade, né? Então, até antes disso, a gente vê essas crianças com menos de um ano, né? Sim, isso é Expostas à normal. tela, ao Normal. celular, ao tablet, ao iPad, tem até aqueles porta-iPad, tudo pronto de Isso. criança, né? E a gente sabe e os estudos comprovam, né, que a miopia, ela tem uma relação grande de fator genético. Então, pai e mãe com histórico de miopia aumenta muito o risco da criança também ter miopia, mas também o fator ambiental que a gente fala, né, que é o estímulo, que é quanto a criança foi exposta a visão de perto por muitas horas, isso inclui telas, né, principalmente, sem olhar muito com a visão distante, com a visão ao ar livre. Então, já perceberam que crianças que são expostas mais a telas e ambientes fechados têm mais miopia do que crianças, por exemplo, que brincam ao ar livre, né, e que usam menos telas. Então, a gente sabe que isso é um fator que é tipo, eu gosto de dizer que é tipo um combustível para miopia, né? Sim, Então, ele se tu acelera, na tem, verdade, acelera então. bastante. Doutora, então, quais são os principais fatores que transformam a miopia em uma preocupação global na saúde hoje? Uhum. Basicamente, o desenvolvimento visual das pessoas, né? Que a gente sabe que a miopia pode atrapalhar, né, a questão da aprendizagem, principalmente na criança, né? Que é a época de formação. Geralmente a miopia vai aparecendo ali até os 10 anos de idade. Então pega uma época de alfabetização, uma época de aprendizagem que muito ainda está subdiagnosticado, então isso atrapalha bastante, né? Crianças às vezes que estão pouco preocupadas, assim, digamos assim, na aula, na sala de aula, às vezes que não conseguem ter um bom desempenho, às vezes uma criança mais ansiosa, uma criança que tem dificuldade ali na escola, por exemplo, são crianças que a gente diagnosticando antes conseguiria ter uma melhor qualidade de vida, né? E também a questão de outras doenças que a miopia pode levar, né? Então, quanto antes a gente diagnostica ou surge essa miopia, mais grave ela pode ser na vida adulta, né? Levando a riscos como descolamento de retina, problemas de glaucoma, problemas de baixa de visão com sequelas irreversíveis, né? Que nem... Doutor, até tu citou, até para o pessoal de casa saber, cita algumas dessas doenças de miopia, porque para mim é uma novidade, Uhum, né? Por isso que é bom a gente trocar essa ideia, esse papo. sim. Me dá alguns exemplos de doença da miopia, eu não sabia que existia mais de uma. Existe sim. A miopia, principalmente a miopia patológica, que a gente fala que é uma miopia que começa a ser a partir de 4, 5 graus de miopia, ela tende. Eu explico como se fosse o olho como se fosse um balão, né? Que a gente vai enchendo o balão, quanto mais a gente enche esse balão, mais vai ficando fina a parede dele.
Então o olho nosso do olho do paciente míope é um olho que está se alongando, é um olho que está crescendo demasiadamente, né. Então, isso fica mais propenso a criar pequenos rasgos na retina, né, aumentando o risco de descolamento de retina. Também pode ter uma alteração vascular na retina, criando o que a gente fala de membrana neovascular, que seria como se Uhum. fosse uma baixa de visão decorrente da retina, por causa da alta miopia, porque o olho se alongou e cresceu muito, né. A questão do glaucoma também é mais comum, né. Então, glaucoma, que é aquela doença que vai perdendo campo de visão, também pode acontecer decorrente de miopia. Então tem outros fatores, assim, além de só o grau, né. Então nem Sim. toda miopia é só usar um óculos que resolve, né. Tem Sim, problemas mais para mim graves que é isso. muito bacana saber É. isso, da gente trocar essa ideia assim, pra gente até para as pessoas também, não só eu, né, mas o telespectador saber que existe mais de uma e o pessoal procurar saber mais, procurar vir até o consultório, entender, porque às vezes está com alguma dor, alguma coisa e não sabe o que que é. Uhum. Mas a gente, retomando assim para a parte da criança, existe uma idade crítica aonde a criança está mais, frágil, em se tornar míope? Eu diria que começa na primeira infância mesmo, assim, antes dos 5 anos de idade ainda, né. Então, eu acho que ali a gente começa a ter todos os hábitos formados e o olho e é quando começa a dar aqueles estirões, né, que a gente começa a ver que aquela criança Uhum. começa a virar uma pequena criança, assim, deixa de ser bebê, né. Então que começa a ter crescimento do globo ocular, começa a ter o estímulo das telas mais propensas, assim, então, aquela primeira infância ali é bem significativa a gente cuidar bastante, porque ali pode ser o start de uma miopia maior, né. Perfeito. A criança pequena raramente ela vai reclamar que não enxerga bem, certo? Sim. Quais comportamentos mais sutis, assim, os pais devem estar ligados nas crianças? Ou, tipo, o que que tu acha que os pais devem Uhum. começar a prestar atenção? Como a criança normalmente ela não reclama. Para os Exato. pais que estão em casa saber o comportamento diferente da criança para eles já virem procurar. Geralmente a criança, principalmente quando ela tem a visão mais ou menos boa de um olho, ela quase não vai se queixar mesmo, né. Então crianças que estão com alguma dificuldade, às vezes, já estão com o diagnóstico bem atrasado, né. Uhum. Seria franzir a testa na escola, né, aquela criança que para copiar o quadro tem que levantar, às vezes o professor ajuda nesse diagnóstico também. Para assistir televisão em casa, por exemplo, a criança gosta de ficar muito mais perto, né, ela vai chegando próximo da tela cada vez mais. Eu sei porque eu tenho filho e às vezes tu Aham. coloca ela aqui, daqui a pouco ela tá colada Começa na aí. tela. Às vezes é o hábito, mas às vezes também é um pouco de miopia já começando. Crianças que têm muita dor de cabeça, né, que começa a fazer alguma atividade de pintar, desenhar ou às vezes fica assistindo alguma coisa, começa a se queixar de dor de cabeça. E às vezes, assim, como eu gosto de falar, assim, o mais importante às vezes até a gente pegar antes dessas queixas, né. Uhum. Então, já tive pacientes que tinham 5, 6 graus de miopia num olho e o outro olho não tinha nenhum grau. E foi diagnosticar aqui porque foi tapar um dia o olho para fazer o teste de visão e a gente percebeu, né. Então, o mais importante eu acho que é pegar essa criança que está subdiagnosticada, né, principalmente as pequenas, né, que não referem nenhuma queixa, e às vezes as maiores que têm alguma baixa de visão de um olho, mas o outro compensa, e aí a criança está achando normal, às vezes, que um olho é mais fraco que o Sim, ou às outro, vezes né. também não tem nem noção, É, né. não sabe, né. Exato. Vai Isso pode refletir automaticamente no desempenho da escola, né. É verdade. A maioria a miopia, ela pode ser confundida com transtorno de aprendizagem ou TDAH, por exemplo? Eu acredito que muitas vezes sim. Eu gosto de antes de talvez, investigar coisas mais a fundo, né, Uhum. eu sou da opinião que a gente tem que pelo menos excluir as coisas mais comuns, né. Então a miopia é um fator muito presente em crianças, então a gente sabe disso, e que altera bastante o estímulo da criança, a concentração, o foco, a vontade dela ficar, né, prestando atenção numa escola, porque se ela senta na classe, não está enxergando o quadro direito, ou aquilo lá está tudo meio borrado, e alguém pede para copiar e a Não criança não vai. tem o estímulo, né, ela começa a se dispersar, começa a querer conversar, começa a sair dali daquele lugar, e às vezes a gente acha: "Ah, essa criança está muito agitada, essa criança não tá querendo estudar, Acaba preguiçosa", confundindo no né. final das contas. Exato, e isso eu acho que sim, eu acho que a gente tem que tentar sempre excluir os fatores mais comuns, então, Sim. pelo menos uma avaliação oftalmológica completa é bem válida, né. Doutor, a partir de que idade, a criança ela deve o pai deve trazer a criança na primeira consulta com o oftalmologista? Independente de ter ou não sintomas. Ao Exato. teu ponto de vista, que idade o pai deve começar a se preocupar com isso? A gente tem como recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de que até o primeiro ano de vida, então até o final de um ano de vida, todas as crianças assintomáticas deveriam ter sido passadas, né, por uma consulta oftalmológica completa. Isso inclui dilatação de pupila, aferição do grau, teste da mobilidade do olho dela, né, para detectar estrabismo, outras doenças também. Mas na criança que tem sintoma, alteração de reflexo do olhinho,
manchinhas na visão, crianças que têm o olhinho torto ali que está se mantendo depois de 2, 3 meses de vida. E outros fatores assim que a gente percebe, a criança está com sintoma, é imediatamente o oftalmologista, né? A gente tem uma idade que geralmente é 7, 8 anos de idade, que é a idade que a gente chama que a visão se formou. Uhum. Então, até ali a gente tem o risco de desenvolver o que a gente chama de olho preguiçoso. Então, não adianta às vezes a gente ir lá consultar com 9, 10 anos e a gente passou por um período muito crítico do desenvolvimento visual que não volta atrás. É como se tivesse cicatrizado a visão ali. Foi. Então, o que não aprendeu a enxergar até ali não vai aprender depois, né? Então, E é sempre o quanto antes, possível, melhor, né? retomar com alguma cirurgia? Não. Se Ou for ali o diagnóstico de ambliopia é justamente já isso, era? né? É como se o estímulo de neurônios da visão cicatriza até os 7, 8 anos de idade. E Então, aí às vezes foi. perdeu aquele timing ali, a gente vai querer estimular depois com óculos, fazer tampão, alguma coisa, às vezes não funciona mesmo. Doutor, o vilão é o brilho da tela ou a distância do foco? O que exatamente é o uso excessivo de celulares faz com o formato do olho? Na verdade, o vilão é o foco, né? É o foco de perto, né? Não é a luminosidade do ambiente, nada Isso eu tinha essa essa parte. dúvida que às vezes tem até nas configurações da TV, Sim. troca o brilho, troca isso, troca Essa aquilo. parte do brilho é mais para o conforto, Tá, né? Para a então gente não tem sentir nada a mais ver. conforto. Não. Perfeito. O mais importante é que, na verdade, o estímulo de foco excessivo para perto é como se estimulasse o nosso olho a continuar crescendo, né? Então, esse olho de perto fazendo o hiperfoco, que a gente fala, né? Que quando a gente olha de perto, existe um músculo, né? Que é o músculo que faz o foco da gente, ele é móvel, ele fica como se fosse estagnado na visão de perto. E isso aí vai fazer como estimular o fundo da nossa retina lá em alguns receptores que vão fazer o olho continuar se alongando. Tá. Para dizer, ó, esse olho quer enxergar melhor de perto. Então vamos, E para aí? fazer menos esforço, vamos começar a crescer um pouquinho mais. E aí começa a estimular o crescimento axial, que a gente fala que é o comprimento do nosso olho para ficar mais míope. Para fazer menos esforço para perto. E aí vira um ciclo vicioso, né? Deixa eu te perguntar. Hoje a gente sabe que a tela, a gente acorda na tela. E Exato. automaticamente a gente vai dormir na tela, ou tu vai pegar o Apple Watch, como tu está Uhum. utilizando, ou tu vai trabalhar na frente do computador. Existe uma regra tempo por faixa etária que nós deveríamos ficar na frente da tela? Porque Ideal, hoje é meio difícil, mas hoje em existe uma dia, faixa e etária eu tempo também sou pai, por né? A gente idade? sabe que às vezes o estímulo de telas acaba ficando impossível tu negar tudo, né? A criança, em alguns momentos é necessário. Ah, e aí ajuda, né? Porque tem muitas coisas de aprendizagem também que hoje em dia são feitas em tablets Uhum. e As as escolas hoje já escolas fazem hoje em isso, dia tem né? que utilizar, porque o mundo hoje em dia é digital. A gente recomenda que até os 2 anos de idade a criança não tenha, né, acesso a telas, né? Idealmente nenhuma hora por dia, nada, né? E dali progressivamente a cada 1, 2 anos a gente vai liberando como se fosse 1 hora, né? Uhum. Então ali com a volta de 3, 4 anos a gente libera 1 hora, 4 a 6, 4 a 8 anos, 2 horas, 3 horas por dia no máximo, depois um pouquinho mais. Só que nesse período que a gente libera, por exemplo, com 5 anos, 2 horas por dia, né? O ideal é que seja em um período intercalado, né? Tá. Nunca tu dizer Para assim, tu falar vai ficar de das 6 às 8 da noite direto na tela do um celular. pouquinho de manhã, um pouquinho É, na isso parte aí, da fazer tarde. 20 minutos, meia hora, pausa um pouquinho, dá uma caminhada, vai olhar para longe, vai fazer esse teu olho relaxar, olhar para longe, e depois tu volta um pouquinho mais, né? Para não acontecer aquele espasmo que eu te falei do foco de perto, Sim, né? Que muito tempo de perto começa a dar sintomas de dor de cabeça e aumentar um pouco a questão da miopia. perfeito. Doutor, a gente está vendo aqui na tela um olho, obviamente. Não sei se tu consegue explicar para o telespectador, de fato, o que que é o olho, qual parte que é a Uhum. retina, qual parte que ela é mais prejudicial, menos prejudicial. Tu consegue fazer esse, vamos dizer, diagnóstico para o pessoal que está em casa? Sim, esse é um mapa que eu deixo sempre aberto, até porque a gente tem bastante dúvidas, né? Primeiramente, o nosso olho funciona basicamente com 2 lentes naturais, né? E uma delas é a córnea, que é essa parte da frente dos nossos olhos, né? Que é uma parte que tem doenças como ceratocone, como algumas astigmatismo, outras partes assim Uhum. que interferem bastante na nossa visão. A segunda lente importante também é o cristalino, que é essa lente interna do olho, né? Nessa lente aqui. E essa é a lente responsável pelo desenvolvimento de catarata quando a gente fica mais velho, né? E toda essa parte laranja é a parte da retina. Eu gosto de falar que aqui é como se fosse a lente, e aqui como se fosse o filme da máquina de fotografia, Uma né? pergunta, quando tem o descolamento de retina, que a gente ouve falar muito, cara, tive um Uhum. descolamento de retina, como é que funciona esse descolamento? Como é É, que o acontece descolamento de isso? retina, na verdade, é como se fosse uma infiltra esse espaço
Vazio aqui é composto de vítreo, que a gente fala, né? Que é Tá, basicamente água com algumas proteínas. Então, o vítreo, ele começa, quando a gente tem o descolamento de retina, a entrar no espaço atrás da retina, como se fosse tivesse um buraquinho ali, e tá. ele começa a vazar por trás, né? E geralmente que é o descolamento da retina dos mais comuns, e ele começa a como se fosse descolar mesmo, ele começa a infiltrar mais e separa a retina, né, da porção posterior. Então começa a como se fosse desligar algumas células neuronais ali naqueles Perfeito. períodos ali, né. Então, descolamentos de retina que tem relação com a miopia, por exemplo, são aqueles que a gente comentou ali que tem os furinhos, né. Esses Sim, furinhos são como se fosse escape, que começa a show de entrar a bola. gelatina do olho, né. Existem outras causas, claro, mas a que a gente comentou hoje bastante é disso aí. Então a retina começa a cair que nem como se fosse um papel de parede, né, começa a Sim. soltar naquelas partezinhas ali mesmo, né. Doutor, até o senhor comentou, na questão da tonalidade do olho. Acontece muito, pelo menos pela minha filha, ela nasceu com o olho um pouco mais escuro, Uhum, e hoje ela tá com o olho bem claro, puxado para o verde água. sim. Como isso acontece? Por que isso acontece? Na verdade, até às vezes a gente acontece um pouco ao contrário, é mais comum nascer o olho mais claro, né, que ele vai se pigmentando ao longo da vida. Mas a formação da cor, geralmente, ela vai se estabilizar perto de 1 ano, 2 anos de Uhum, vida, né. Então, a parte da cor do olho, que é a íris, né, ela tem camadas de pigmento, né, como se fosse de melanócitos, né, de células que são mais escuras, e em olhos mais claros com menos desses pigmentos. Então essa dispersão toda desses pigmentos, esse posicionamento aí que se completa, geralmente não é no nascimento e não é nos primeiros meses, né, que a gente fala: "Ah, tem olhinho azul, ah, tá com olhinho castanho". Então isso realmente é uma coisa que vai depender da genética da criança, mas que vai levar até 1, 2 anos ali para dizer assim: "Ah, agora se estabilizou é, mais a cor", no né. meu caso, a minha esposa tem um olho verde água, Uhum, e eu já tenho olho castanho, então ela nasceu com olho castanho, uhum. mudou E na foi verdade, começando a foi clarear, começando né. a clarear. Legal. Antigamente o pessoal falava muito do óculos de grau, que corrigia o grau, né, Sim. o óculos de grau tradicional. Hoje a gente sabe que existe as lentes, tá. Uhum. As lentes hoje elas conseguem frear o crescimento da miopia, com a tecnologia avançando? Sim, hoje em dia, existem basicamente para auxiliar, né, na não progressão da miopia, eu digo que funciona como se fosse um freio, não quer dizer que vai parar totalmente, né, mas ela consegue hoje em dia lente de contato existe e lente de óculos também que faz isso, Tá. né. Então basicamente existem lentes que impedem ou desaceleram a progressão da miopia, né. Então tem estudos que já comprovam que o uso dessas tipos de lentes de óculos especiais ou lentes de contato especiais por um período de mais do que 10, 12 horas por dia acaba desacelerando a miopia das crianças, né. É como se essas lentes criassem áreas que desfocam um pouquinho a imagem para justamente tirar esse hiperfoco de perto, né. E conseguem, com o uso crônico, conseguem desacelerar um pouquinho a progressão da miopia. Doutor, eu te agradeço por nos receber, por fazer parte desse Uhum. projeto. Obrigado. Hoje para o pessoal te encontrar, fala para nossa câmera do pessoal que quer vir conversar contigo, marcar uma consulta, como é que o Sim. pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Obviamente a gente vai deixar o link aqui, mas manda um recado pro pessoal que quer te conhecer, que quer trazer o Sim. filho aqui, onde ele te encontra, que cidade que ele te encontra Sim. e as tuas redes Então, sociais. a minha rede social, a principal, né, é o Instagram, né, que é diogodalcin.oftalmologista. Lá tem um link com todos os nossos endereços e nossos telefones. A gente atende aqui em Chapecó, aqui no centro, né, no edifício Lázio Executivo, na sala 305. E os nossos telefones também vão ficar ali na Na descrição. descrição, assim. Mas vai ser um prazer atender, sempre poder ajudar. Também alguma dúvida, algum questionamento que possa fazer também pela rede social. Geralmente eu costumo responder, né, rapidamente, assim, as perguntas. E acho que é legal, como eu comentei no início, eu acho que essa difusão de informação em saúde é informação muito útil, né? Então não é mais um trabalho que a gente vai fazer assim pro ar, a gente faz mais para isso ficar sedimentado e aos pouquinhos de um em um a gente vai se espalhando essa informação. Ah, por exemplo, no assunto que a gente conversou das crianças, já levou teu filho a consultar? Ah, o teu filho tá franzindo a testa para assistir na televisão. Algum professor percebendo seus alunos. Então tem bastante coisas, acho que a gente pode se ajudar, né, para ter melhor. Perfeito. Pessoal, esse é o E aí Doutor de hoje, com o Dr. Diogo Dalcin, oftalmologista. Vai ficar as informações dele aqui. Não é o primeiro nem o último bate-papo que nós teremos. Muito obrigado pela sua audiência e ficamos à total disposição para tirar as dúvidas de vocês. Doutor, Obrigado. muito obrigado. Obrigado.